Queridos irmãos e irmãs em Cristo, com profunda reverência e um apelo urgente à ação, apresentamos-vos uma notável profecia transmitida por Mirjana de Medjugorje, uma visão que detém o poder de moldar o destino da humanidade nos dias que virão. Esta mensagem divina chama-nos a todos a prepararmos-nos espiritualmente para os desafios que se avizinham, lembrando-nos que nos encontramos num momento crucial de renovação e de fé inabalável. Durante um fervoroso momento de oração, Mirjana experimentou uma revelação celestial quando os céus acima dela se abriram, banhando tudo com uma luz radiante e sobrenatural. Dessa explosão emergiu uma voz de comando que declarou: "O tempo está próximo, o destino do mundo está em jogo. Ouça o que eu lhe revelo, pois você deve se preparar para o que o espera." Esta mensagem, dirigida não apenas a Mirjana, mas a todos os homens, destaca a necessidade crucial de um despertar espiritual em meio às provações destinadas a acontecer. Nesta visão extraordinária, Mirjana viu o Papa Francisco, o Santo Padre, carregando um imenso fardo espiritual que parecia consumi-lo por dentro. Uma sombra de escuridão e opressão envolveu-o, simbolizando os graves desafios que a Igreja terá de enfrentar. A voz celestial explicou: "O peso do mundo repousará sobre os ombros do Santo Padre. Um tempo de purificação está chegando, e seus sofrimentos servirão tanto de advertência quanto de sacrifício. Reze fervorosamente por ele, porque através de suas provações, inúmeras almas podem encontrar a salvação." No entanto, entre as sombras, também havia luz. Mirjana viu um jovem banhado de brilho sagrado, Carlo Acutis, o jovem recém-canonizado, famoso pela sua devoção inabalável à Eucaristia e pela sua santidade exemplar. A voz proclamou: "Nestes tempos sombrios, Carlo Acutis brilhará como um farol de esperança. A sua fé inabalável conduzirá muitos à luz da verdade. A sua presença iluminará o caminho das almas que procuram refúgio no coração da Igreja e no abraço de Cristo." De repente, a visão mudou para revelar um mundo mergulhado num conflito catastrófico. Uma nação estava envolta numa sombra ameaçadora, anunciando uma devastação ainda não vista. A voz avisou: "Uma grande guerra está iminente no horizonte. As nações devem preparar-se, pois a escuridão descerá em breve." Esta premonição assustadora fala de tensões globais crescentes, invasões e um mundo à beira do colapso. No entanto, estas revelações são mais do que avisos. São apelos divinos à ação. Imploram-nos que procuremos a... A voz celestial assegurou a Mirjana que, embora o caminho a seguir estivesse repleto de sofrimento e tribulações, o medo não deveria ter lugar em nossos corações. A purificação virá através do sofrimento, através de doenças, guerras e desastres naturais, mas deste cadinho de provações emergirá um novo amanhecer. Uma era de paz, renovação espiritual e graça transformadora. Somente aqueles que se apegam a uma fé inabalável e à pureza de coração sobreviverão, conduzindo a humanidade em direção a esta prometida era de redenção. Agora, mais do que nunca, é hora de reavivarmos a nossa fé, apoiarmos-nos uns. A voz celestial assegurou a Mirjana que, embora o caminho a seguir estivesse repleto de sofrimento e tribulações, o medo não deveria ter lugar em nossos corações. A purificação virá através do sofrimento, através de doenças, guerras e desastres naturais. Mas deste cadinho de provações emergirá um novo amanhecer, uma era de paz, renovação espiritual e graça transformadora. Somente aqueles que se apegam a uma fé inabalável e à pureza de coração sobreviverão, conduzindo a humanidade em direção a esta prometida era de redenção. Agora, mais do que nunca, é hora de reavivarmos a nossa fé, apoiarmos-nos uns aos outros na oração e depositarmos a nossa confiança na proteção divina. Como Carlo Acutis demonstrou ao longo da sua vida, a esperança permanece firme mesmo nas trevas mais profundas. Que esta mensagem nos inspire a fortalecer as nossas mentes, a permanecer firmes na nossa fé e
e a tornarmos-nos mensageiros de paz para um mundo que anseia pela libertação. Amados, não tenham medo, pois o Senhor caminha ao nosso lado. Unidos em oração, caminhemos rumo a um novo amanhecer de esperança, paz e restauração espiritual. Bem-vindo ao nosso canal, onde compartilhamos pensamentos profundos sobre fé e profecia. Hoje exploramos a visão transformadora revelada por Mirjana de Medjugorje. Uma mensagem que tocou corações e mentes em todo o mundo. Se ainda não o fez, inscreva-se para se manter informado sobre informações futuras e ative as notificações para não perder atualizações vitais. Juntos, embarquemos neste caminho de fé, purificação e esperança. Um mundo à beira do precipício. As provações que o Papa Francisco enfrenta e o conflito global. Nos anos que se seguiram à profecia de Mirjana, o mundo testemunhou eventos espirituais e terrenos que responderam aos seus avisos. Como esperado, o Papa Francisco enfrentou uma doença debilitante, um fardo, que transcendeu o reino físico, incorporando as provações purificadoras que a humanidade estava destinada a suportar. À medida que a saúde do Santo Padre piorava, as nações observavam com preocupação a escalada das tensões geopolíticas, aproximando cada vez mais o espectro da guerra. Do céu vieram sinais misteriosos, cometas deixando trilhas, eclipses lançando sombras estranhas e luzes inexplicáveis que desafiavam a lógica. Enquanto os cientistas lutavam com esses fenômenos, os devotos os reconheciam como marcadores divinos que confirmavam a profecia de Mirjana. Cada sinal indicava uma presença superior, intervindo nos assuntos humanos, levando a humanidade a buscar uma direção além do plano material. Essas maravilhas celestiais cativaram muitas pessoas, mas também serviram como um lembrete da árdua jornada que estava por vir. O medo se espalhou pelo mundo, mas fez com que inúmeras almas buscassem conforto no divino, ansiando por orientação nestes tempos incertos. A grande purificação, provações, tribulações e triunfo da fé. A profecia prevê um período de purificação marcado por sofrimentos e dificuldades avassaladoras. Fiel à sua palavra, o mundo foi rapidamente devastado por desastres naturais implacáveis. Furacões, inundações e terremotos atingiram com força devastadora, deixando comunidades destruídas e famílias lamentando as suas perdas. Contudo, a fúria, a oração. Nas profundezas das horas mais sombrias da humanidade, a fé foi levada ao seu limite, testada como nunca antes. No entanto, através do poder inabalável da oração, do apoio inabalável das comunidades e da orientação divina da Virgem Maria, transmitida através das mensagens de Mirjana, inúmeras almas encontraram a força para perseverar. As igrejas, outrora espaços familiares de culto, foram transformadas em santuários de esperança, faróis de luz onde os crentes se reuniam não só para rezar, mas também para se erguerem uns aos outros e encontrarem conforto no meio da turbulência. Entre aqueles que iluminaram o caminho. Oração. Nas profundezas das horas mais sombrias da humanidade, a fé foi levada ao seu limite, testada como nunca antes. No entanto, através do poder inabalável da oração, do apoio inabalável das comunidades e da orientação divina da Virgem Maria, transmitida através das mensagens de Mirjana, inúmeras almas encontraram a força para perseverar. As igrejas, outrora espaços familiares de culto, foram transformadas em santuários de esperança. Faróis de luz onde os crentes se reuniam não só para rezar, mas também para se erguerem uns aos outros e encontrarem conforto no meio da turbulência. Entre aqueles que iluminaram o caminho, a seguir estava Carlo Acutis, o jovem santo cuja canonização precedeu estes acontecimentos transformadores. A sua devoção inabalável à Eucaristia e a sua radiante santidade ressoaram profundamente, especialmente entre os jovens, servindo como um poderoso lembrete de que a pureza e a santidade estão ao nosso alcance, mesmo no mundo caótico de hoje.
A vida de Carlo ilustra como a fé e a modernidade podem coexistir harmoniosamente. Ele abraçou a tecnologia como uma ferramenta para o crescimento espiritual em vez de uma distração. O seu legado continua a inspirar multidões, guiando-as para a santidade, apesar do barulho e dos desafios da vida contemporânea. Um novo amanhecer, paz e renovação espiritual. Depois de suportar anos de sofrimento e convulsão, a humanidade entrou numa era prometida de paz e de profunda renovação espiritual. As provações do passado serviram como cadinho, purificando corações e fortalecendo a determinação. Hoje, banhado pelo brilho de uma fé restaurada, o mundo começa a reconstruir-se, tijolo por tijolo, alma por alma. Aqueles que permaneceram firmes durante a tempestade carregam uma gratidão tácita, sabendo que foi a sua fé que os carregou através das sombras. Este novo capítulo traz muito mais do que apenas a paz mundial. Inaugura um profundo despertar espiritual. Corações outrora endurecidos pela dor, agora ardem com um desejo fervoroso de santidade. A visão de Mirjana concretizou-se e o seu papel orientador na jornada da humanidade rumo à purificação continua a ser essencial. As suas palavras proféticas continuam a inspirar esperança e resiliência, lembrando-nos que mesmo na adversidade, há sempre uma maneira de seguir em frente. O legado duradouro de Mirjana e Carlo Acutis. Vislumbres de esperança. A visão de Mirjana deixa um legado de esperança e transformação, destacando o espírito indomável da humanidade unida pela fé. Ensina-nos que, quaisquer que sejam as provações que enfrentemos, se permanecermos firmes e puros de coração, poderemos emergir do fogo mais fortes e unidos do que nunca. Através desta visão, São Carlo Acutis encarna a integração harmoniosa da fé e da modernidade. Prova que no nosso mundo acelerado e impulsionado pela tecnologia, viver uma vida de devoção e pureza não só é possível, mas também profundamente impactante. O legado de Carlo transcende o tempo. Ele serve como um exemplo brilhante para a geração de hoje, exortando a buscar a santidade em meio às distrações da era digital. Sua história brilha intensamente, convocando todos a manterem os olhos voltados para Deus, mesmo quando o mundo ao seu redor parece instável. Conclusão. Abrace a luz de uma nova era. À medida que entramos corajosamente nesta nova era, a profecia de Mirjana testemunha a capacidade da humanidade para superar as provações do passado. A luz da fé continuará a penetrar nas noites mais escuras, iluminando o caminho à frente. A chegada da paz e da renovação espiritual já não é um sonho distante. É uma realidade tangível que se constrói sobre os fundamentos de uma purificação já iniciada. Convidamos você a refletir profundamente sobre as lições contidas nesta visão. Nos momentos mais difíceis, a fé é a âncora que nos estabiliza e a bússola que nos guia através das tempestades. Juntos, caminhemos para o futuro com otimismo, esperança e resiliência, sabendo que nunca estamos sozinhos, porque a mão orientadora de Deus está sempre presente. Obrigado por estar conosco hoje. Que a profecia de Mirjana deixe uma marca indelével em seu coração, inspirando-o a caminhar com ousadia na fé. Compartilhe esta mensagem com seus entes queridos. Inscreva-se para ficar conectado e ative as notificações para não perder nossos próximos conteúdos. Deixe um comentário abaixo e compartilhe sua opinião sobre esta mensagem transformadora. Permaneça firme em sua fé e que a graça de Deus ilumine seu caminho em cada desafio que você enfrentar.